Olá, amigos! Estamos de volta com mais um programa Negros em Foco. Um programa que é da nossa Universidade Zumbi dos Palmares, uma universidade que tem a perspectiva para além da inclusão, para poder formar negros e negras, para que tenham condições de acessar e igualdade de oportunidades a todos os bens econômicos e culturais, resultado da nossa sociedade. E no programa Negros em Foco de hoje, eu tenho a honra de substituir o insubstituível professor José Vicente. Olha que desafio! É difícil, porque o José Vicente é a nossa referência sempre para poder vir e conduzir as nossas conversas aqui. E teremos hoje um programa bastante interessante, um programa que faz aquele fio da memória, né? Vamos discutir quilombos, vamos conversar sobre a formação do nosso país e a importância dos quilombos. Notadamente, hoje vamos trabalhar um pouco de tema de quilombos urbanos e temos a honra de ter a presença da professora Daniele Franco da Rocha, que é do Instituto Bexiga. Assim como os paulistas falam São Paulo, aqui nós temos Bexiga, que eu sou do Rio de Janeiro, nós falamos aqui São Paulo e Bexiga, então sei lá. Vamos fazer um programa bastante bacana. E temos aqui a professora Cleide Vitorino, que é do quadro de professores da nossa Zumbi dos Palmares, fantástica professora, que vai conosco participar dessa roda de conversas, e sempre também o nosso professor Marcos Antônio, professor da nossa Zumbi dos Palmares, para poder trazer sempre os elementos que dão riqueza em todos os nossos debates. Então, professora Daniele Franco da Rocha, eu vou abrir o programa de hoje aqui ouvindo toda a expertise do Instituto Bexiga. Então, que a senhora nos traga aqui, nos fale um pouco do Instituto Bexiga e desse tema que é tão importante também, de quilombos e do quilombo da Saracura. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer poder estar aqui falando com vocês, com todo mundo que nos assiste. Bom, o quilombo, né, como você falou, o Instituto Bexiga é um instituto, uma associação sem fins lucrativos, que tem uma atuação em pesquisa, formação e cultura popular. Então, somos um grupo de pesquisadores, professores, e agora a gente está muito empolgado, né, com novas descobertas que a gente teve na cidade de São Paulo, e que se referem, inclusive, a esse território Bexiga, né, um território negro, um quilombo urbano, daqui da cidade de São Paulo. E agora o metrô escavando aqui a linha 6, conseguiu, nesse processo de escavação, descobrir alguns artefatos que fazem referência, inclusive, ao quilombo, a Saracura, esse vale que foi ocupado, que já foi caminho indígena, quilombo, é um espaço de resistência dos povos da floresta, né? Então, é um espaço muito importante, e a gente está aqui nos movimentos, nos mobilizando, né? Então, a gente faz parte, inclusive, de alguns movimentos que estão lutando pela memória desse quilombo, né? O quilombo Saracura aqui no Bexiga. Para a gente muito importante, porque esse é um espaço de resistência, um ponto de encontro da cultura negra aqui da cidade, né? É um caminho, né, da diáspora negra dentro da cidade. Então, a gente vai ver que esses territórios negros vão se fundando na cidade, né? E vão se espraiando para outras áreas também, mas esse espaço aqui é um espaço muito especial, um núcleo dessa cultura negra. Poxa, legal, professor Daniel. E sabe que é um tema que, do jeito que a senhora tratou, a questão da memória, o Rio de Janeiro, durante as obras também, não do metrô, mas de revitalização do centro da cidade, antes, preparando a cidade para os Jogos Olímpicos, foi descoberto o Cais do Valongo. Já tinha uma previsão que se imaginava onde se localizava o Cais do Valongo, por cientistas sociais aqui do Rio de Janeiro, e ali foi descoberto um porto de chegada por onde ingressaram no nosso país talvez uns 500, 600, 800, até 1 milhão de africanos que foram escravizados. Já se tem notícia que possam ter ingressado por ali, no Cais do Valongo, e ali se formou naquele território a Pequena África. Não se avançou nesse Instituto da Memória. Eu quero dizer que eu sou daqueles que a memória traz para a gente o presente para construirmos o futuro. Eu sou defensor que precisamos de um museu da escravidão, que registre o quilombo, que registre as negras, as benzedeiras, que saia desde a escravidão até os dias de hoje, que temos Ruth de Souza, que temos Léa Garcia, que temos Benedita da Silva, que temos Zé Vicente, que temos Pelé, para poder que nós, e Cleide Vitorino,
Marcos Antônio Eu e ia Eloy falar também. Eloy, Então vamos lá. Eu não posso me entusiasmar muito aqui, não, porque esse tema da memória, eu não sou historiador, minha formação é outra, mas é um tema que me atrai absolutamente. Aí eu tenho que ouvir aqui, beber da experiência e da cultura de todos aqui, e nós fazendo essa troca. Fazendo essa troca, ouvir a professora Cleide Vitorino é sempre bom. Vamos ouvi-la também sobre essa experiência dos quilombos, isso que ela tem tanta informação para a gente. Oi, boa tarde a todos, boa tarde, grandes amigos, né? Ministra Eloy, professora Daniele, professor Marcos Antônio. Trazendo justamente o aspecto da legislação, né? O Instituto de Igualdade Racial, ele traz essa questão, né, bem pontuada sobre os povos originários, sobre os espaços negros, né, uma proteção que está lá na Constituição também, né, que define, né, em vários artigos, né, fazendo o levantamento, eu até fiquei assustada, porque eu não conhecia o Estatuto da Igualdade Racial, trazendo justamente essa questão do amparo, quando se fala em razão dos espaços, né, se fala da memória, mas que memória? Ele vem definido, né, que os espaços com patrimônio de cultura negra têm que ser preservados. Poxa, legal. Legal mesmo, professora Cleide. E tem, na verdade, essa questão da memória, ela tem uma interface com todo esse cenário, com todo o ambiente urbano, né? E a cidade, esse ambiente de conflitos, de disputa de lugares e de espaços nessa época, acaba sendo um território, às vezes, bastante conflagrado, especialmente quando se identifica os lugares de memória que têm a presença de negros e negras. E aí exige a imposição do debate municipal. E quem também tem bastante dessa informação do debate municipal é o nosso professor Marcos Antônio, para além do debate municipal, debate nacional, debate internacional. O professor Marcos Antônio tem esse domínio, tem segurança para poder nos trazer segurança jurídica, sobretudo quando falamos da ocupação desses espaços, desses territórios na cidade, sobretudo desse território novo, que são os quilombos urbanos que a gente vai tratar. Professor Marcos Antônio, com a palavra, nos traga mais elementos ainda para nos enriquecer esse debate hoje, por favor. Olha, uma alegria, mais uma vez, estar junto de todos. Cumprimento ao amigo Eloy, à professora Daniele, à professora Cleide, aos nossos seguidores. E eu tenho uma visão muito otimista sobre esses temas. Em primeiro lugar, a forma como isso tem sido trazido a nós, com cada dia mais profusão, com cada dia mais clareza. E a cidade de São Paulo, que tem o Museu da Língua Portuguesa, que tem o Museu do Futebol, que tem espaços tecnológicos que atraem a juventude, tem lugar para esse Museu da Memória. É preciso organizar isso. E na Câmara... Marcos Antônio, sim. Se você me permite te interromper, mas porque essa coisa é tão sedutora de falar de memória de museu. Você falou, São Paulo tem um museu da língua portuguesa, tem um museu de Belas Artes, tem um museu do Ipiranga, tem um museu de tudo, mas não tem um museu da escravidão, que São Paulo foi pródiga foi pródiga, teve uma riqueza de mão de obra escrava na sua construção fantástica. A mão de obra dos imigrantes foi muito importante, e é importante, mas a mão de obra escrava foi muito importante. Tem museu de tudo em São Paulo. Deve ter mas não tem museu da escravidão, museu dessa memória negra. Aliás, quando vai falar de memória negra, não se fala de escravidão, né? Fala memória negra, afro-brasileira, afrodescendente. Me desculpe, mas quando você falou dos vários museus, eu falei, pois tem tantos museus, mas não tem o da escravidão. Então, no Rio nós temos o Museu do Amanhã, aqui nós temos que ter um museu do antes, né? Eu acho que é importante, né? É importante. Lembrando, pegando inclusive o gancho feliz da professora Daniele, ela falou dos povos da floresta, né? Dos povos da resistência. Floresta se transformou em selva de pedra, que hoje se converte em centro da metrópole brasileira, né? E que aqui nós temos esse espaço e há ambiente político para isso. Nós que fazemos parte da sociedade organizada, que temos aqui um espaço de fala, um local de fala como aqui,
Nós devemos, sim, alimentar essa perspectiva e fazer especialmente pensar essa ideia a partir desses novos modelos que nós vemos com grande sucesso, como é o caso do Museu da Língua Portuguesa e do Museu da Manhã, o Museu do Futebol, ou seja, coisas que atraiam a juventude, que façam com que a juventude estabeleça a conexão com esses valores. Um pouquinho antes de nós entrarmos no ar, eu estava aqui absolutamente embevecido com o entusiasmo da professora Daniele quando fala sobre esse tema, com o domínio que ela tem. Como seria bom que tantas mais pessoas tivessem contato com tudo isso, não é, professor? Poxa, maravilha. Olha, esse tema... tem que falar para a nossa técnica que o nosso tempo é tão curto, mas esse tema é fantástico para a gente poder ficar falando aqui horas e horas. E vamos ouvir mais um pouco, porque a professora Daniela ela nos deixou assim muito animados de conhecer mais essa experiência com o Instituto Bexiga realiza e que vai numa linha bastante bacana para discutir a memória afro-brasileira, a memória africana no Brasil. Professora Daniele, por favor. Vocês iam falando de equipamentos de memória, né? Memoriais, museus. E uma das questões que os movimentos aqui estão se mobilizando, o movimento, por exemplo, Saracura Vai Vai, que a gente participa também, está se mobilizando e pedindo, requerendo da política de memória, justamente que esses artefatos permaneçam no espaço e que tenham um espaço em que a gente possa ter um programa de educação patrimonial e que a gente possa ter a possibilidade de conhecer mais essa memória negra, como vocês falaram muito bem, né? Então, essa memória negra que constrói quem nós somos, né? Constrói a cidade, constrói a nossa cultura, o nosso jeito de viver, o nosso jeito de ver o mundo, a nossa música, a nossa gastronomia, a nossa religião, né? Então, a gente vai ver se espraiar essa cultura para todas as dimensões do ser social, né? Então, nesse sentido, que é tão fundamental a gente ter realmente um olhar especial e não seletivo para a memória, né? Então, vocês colocaram muito bem essa questão de a gente ter um olhar, um qualificador dessa memória, dessa política nacional, municipal, estadual, que possam também ter espaços para a gente acabou de ver o Museu das Culturas Indígenas, que a gente possa também ter, como vocês colocaram muito bem, um espaço da memória negra, para a gente ensinar as nossas crianças, para a gente poder trazer os nossos idosos para falarem suas histórias, né? Então, tudo isso faz parte, né, de uma construção social que faz parte da memória negra totalmente, né? E se me permite, professora, tem também esse caminho como um caminho importantíssimo para a construção e pavimentação de uma linha de empatia. Ou seja, é assim que se desconstrói o que é estrutural. Eu acho que é fazendo com que as pessoas enxerguem cor, enxerguem realmente beleza, enxerguem afeto, né? Que tudo isso se desconstrói e nós tenhamos a chance de democraticamente, né, viver numa sociedade que realmente as pessoas se completem, né? Obrigado. E trazendo isso, me permita-me, foi a fala aí do Marcos Antônio, ele traz justamente isso da professora Daniela, né? A questão da memória, que essa memória é uma memória de uma identidade brasileira. E quando se fala uma memória de uma identidade brasileira, né, sempre ficou invisibilizado, neutralizado a questão, né, dessa cultura afro, né, dessa cultura africana, que ela está aqui, né, subjacente, ela está aqui, né, ela tá presente entre nós. Eu vou trazer sobre a questão. Semana passada eu fui para o Museu da Língua Portuguesa e fiquei com a esperança de encontrar um novo museu, né? Eu já fui diversas vezes, dezenas de vezes no Museu da Língua Portuguesa, mas depois do incêndio, falei, eu vou chegar lá, vou encontrar um museu. O que falta no Museu da Língua Portuguesa? Se fala sobre o colonizador, né? Sobre Portugal, e a referência mínima sobre a memória da história do Brasil, e trazendo justamente essa memória escravocrata, trazendo a questão da cultura, da arte, da identidade brasileira, até da linguagem. Quando se fala em referências mínimas, mitigadas, né? E isso precisa ser aflorado. Verdade, verdade. Agora, é preciso, eu não sei como vocês pensam, mas eu gostaria de compartilhar. Você veja, o professor Marcos Antônio colocou um tema muito sério, assim, ó,
tem o Museu do Amanhã, mas o Museu do Ontem. É isso mesmo, é o Museu do Ontem, para a gente poder olhar o hoje. E o problema é que, por exemplo, São Paulo tem o Museu Afro-Brasil. Eu insisto, é porque, por exemplo, a África do Sul não tem um museu do negro sul-africano. Não tem. Não tem um museu do negro da África do Sul, algo assim. Tem um museu do apartheid. Sim. O museu é do apartheid. A Inglaterra não tem um museu do afro-britânico, ou do negro inglês, ou do negro... Ela tem um museu da escravidão. Sim. A Angola tem um museu da escravidão. Não é o museu do negro angolano ou do africano. Não, é o museu da escravidão. Eu estou me detendo nessa área. Aí também, a Alemanha não tem um museu do judeu alemão, tem um museu do Holocausto. Sim. O Japão não tem um museu, tem um museu da bomba atômica. Sim. Aqui no Brasil, parece que é um problema, é tocar num tema difícil. Vamos fazer o Museu da Escravidão. Não. Vamos falar do Museu do Negro, o Museu do Afro-Brasil, do Afro-Brasileiro, do Afrodescendente. Não, mas a gente está falando, todos somos. A questão é não esquecer o ontem. O ontem foi a escravidão. E se a gente tem vergonha da escravidão, é preciso que ela seja retratada lá. Essa é a vergonha que construiu o Brasil. Mas hoje nós temos o tanto de resistência à vida e o tanto de conquistas que hoje não demos salto na conquista, caminhamos passo a passo. Mas então, vamos deixar esse passo aqui registrado. É importante. Eu aprendi na escola que Zumbi era só um negro revoltado e fujão, nos livros do MEC da década de 1960. Ora, que coisa! Então, João Cândido nunca tinha ouvido falar. Esse negro, esse herói extraordinário da luta libertadora do nosso país, que foi João Cândido, o almirante negro. Então, esse é um tema que não é só uma mera questão de palavras. É uma questão de conceito e de conteúdo do que é preciso para se revisitar a memória. Senão a gente não cura essa ferida. O ontem vai ficar sempre falando, é o amanhã. O amanhã é bacana, né? Mas o ontem nós nunca vimos. Porque o ontem foi triste. Mas o presente pode ser bonito se a gente revisitar a memória com esse recorte. A sua fala como é que você vê Eloy, isso? você sabe que a sua fala me traz um pouco uma questão super interessante, que essa memória, né, das lutas e da resistência à opressão, né? A gente tem no Brasil um mito da democracia racial, que, já, apesar de, na ciência, a gente já ter colocado, né, abaixo esse mito, né? Então, Florestan Fernandes, Clóvis Moura, a gente vai ter uma vasta literatura, inclusive contemporâneos também, né, falando sobre isso. A gente ainda parece que preserva essa ideia de uma harmonia sem conflitos, e não existe isso, né? Então a gente realmente não teve uma reparação histórica, a gente continua em conflito, em guerra ainda, né? De uma sociedade desigual, infelizmente, né? Então, como você colocou, o próprio Memorial da Resistência de São Paulo, né, ele foi feito um projeto museológico em que ele recuperou justamente essas noções de lembrar para que nunca mais a sociedade faça novamente aquela opressão, né, aquela violência contra a população. Então, eu acho que você, nesse sentido, que traz essa noção de colocar já o conflito em evidência, né? Então, colocar como foi dura, né, essa chaga que foi a escravidão no Brasil. E a gente ainda, infelizmente, tem uma herança colonial escravista no nosso desenvolvimento brasileiro muito forte, né? Então, nesse sentido, né, que essas políticas patrimoniais de afirmação de uma memória negra, infelizmente, que não são valorizadas. Aqui no Bexiga, só para falar um exemplo, a gente teve recentemente um restauro do Hospital Matarazzo, que é um grupo, um grande grupo, um conglomerado de grupos, na verdade, comprou, né, esse espaço e está transformando num hotel, um complexo de 5, 6 estrelas,
e tem lá uma capelinha muito antiga, e que para ela ser preservada, foi assim uma peripécia da engenharia civil. Cavaram mais de 30 metros com fundações para preservar a capelinha, que foi inaugurada por grandes eminências do Estado brasileiro, né, e com o empresariado. Ou seja, foi todo um esforço para a preservação dessa memória, né? E no mesmo território a gente vai ver a retirada, infelizmente, que para a gente é um símbolo de resistência, da Escola de Samba Vai-Vai, de um espaço que é o espaço, inclusive, do sítio arqueológico. Então, existe até uma comparação de uma simbologia da cosmologia, de que tiraram a escola, mas os ancestrais subiram no formato dos artefatos. Porque, de fato, a gente vai ver que não houve a mesma preocupação com essa memória, né, nesse mesmo território. Então, a gente vai ver uma seletividade, infelizmente, né, na política patrimonial, na política de memória, né? Então, acho que o que você traz, né, na sua fala é um pouco desse sentimento, né, que a gente percebe que a nossa sociedade trata ainda de forma diferente, ainda a gente tem essa herança muito grande de uma desqualificação de algumas culturas, né? E principalmente pensando aqui as culturas tradicionais que nos formam, indígena, negra, né? Então, com certeza, ainda há muito que a gente lutar nesse sentido. Não, muito. E o museu não é do sofrimento indígena, do extermínio dos povos indígenas, é o museu dos indígenas. É terrível isso. É uma vergonha de tratar, é uma vergonha. E você tem que perder a vergonha, já é o havido. Professor Marcos Antônio, vamos, professora Cleide Vitorino, passar rapidamente para a gente ouvi-la e ouvi-lo, sobre esse tema que nos deixa assim, na cadeira. Nós temos que sair, ir para a rua e falar, vamos rever a memória, rever o ontem, fazer o museu do ontem, mas sem vergonha do que o ontem já é passado. Queremos construir hoje e o futuro. É bem interessante a fala da professora Daniele e sobre a questão justamente da mobilização em razão dessa mobilização em razão do Quilombo Saracura Vai-Vai, né? O Vai-Vai, no último carnaval, ele trabalha justamente com uma terminologia africana, um símbolo africano, que é o sankofa, né? Aquele pássaro que olha para trás, né? Que é justamente uma ressignificação disso que nós estamos passando hoje, né? A questão de trazer à memória justamente a nossa história. E finalizando, assim, daí a gente vai ter oportunidade para desenvolver mais, teremos audiência pública discutindo sobre a questão do Quilombo Saracura Vai-Vai, né? As diretrizes que nós podemos trabalhar em razão dessa questão, dia 12/8, na Câmara Municipal. Fica aí a fala para o professor Marcos Antônio. Quilombo é esperança de paz com origem na dor. Não se forma um quilombo sem antecedente de perda, de dor, de sofrimento. O quilombo é esperança. E eu acho que esperança é uma fala importantíssima nos nossos dias, nesse momento que o país está vivendo, por tudo que nós estamos passando. Então, eu quero encerrar minha participação nesse programa, que eu estou muito feliz de poder ter feito parte, dizendo isso, que nossa vida se transforme em quilombo, na virtude da paz. Maravilha! Palavras maravilhosas, professor Marcos Antônio. E hoje estamos encerrando o nosso programa de Negros em Foco, programa bom para a gente conversar sobre memória, Quando conversamos sobre memória, é isso que o professor Marcos Antônio situou. Estamos falando de esperança, de sonhos. E esses sonhos estão aqui na nossa Universidade Zumbi dos Palmares, sonhos que realizamos todos juntos. Então, eles são realidade. Tá bom? Um abraço a todos e todas e até o nosso próximo Negros em Foco.